vai mostrar para a gente uma parte do cenário e também um caso muito importante. Então, sem mais delongas, eu vou pedir então agora para a Amanda, por favor, projetar a apresentação. E aí eu vou pedir então para o Lucas começar contando o contexto e a metodologia que eu faço e depois passar para ele, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, sou o Lucas, aqui da Solutions Engineer, da Coface, atendendo toda a América Latina. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o limite de crédito B2B e como nós fazemos, como a Coface faz para a gente analisar os dados, coletar essas informações e de tudo isso a gente transformar essas informações em um score, uma análise de risco precisa para atender aí todo o nosso portfólio de clientes, tá bom? Amandinha, pode passar por gentileza? Dando um pouquinho de contexto aqui sobre todo o cenário, né? Então, nos últimos meses, no último ano, a gente vê aí uma taxa de juros alta, pelo menos aqui para o Brasil e para a região, alta na recuperação judicial. Então, quando a gente olha aí para os anos anteriores, para os períodos anteriores, nós estamos batendo recordes de recuperações judiciais, fraudes novas acontecendo a todo momento, novas fraudes aparecendo no mercado a todo momento também, concorrência alta, então a disputa aí por um espaço no mercado também está sendo cada vez maior, tensões geopolíticas crescentes com aumentos de taxações, conflitos e tudo mais, e aí a gente tem ali o crédito como um fator chave para esse sucesso na operação do mercado, seja ele doméstico ou seja ele internacional. E aqui a gente vai trazer um pouquinho para vocês de como a Coface ela resgata dados, busca dados para a gente traduzir todas essas informações para um score sólido que a gente utiliza globalmente e também depois traduzir isso para uma opinião de crédito de como nós podemos fazer negócio, como a Coface enxerga essa negociação de forma segura para todos os nossos clientes, fornecedores e tudo mais. Aonde pode passar por gentileza? Aqui nessa primeira parte, eu queria mostrar um pouquinho para vocês de como a gente analisa, como a gente cria esse score, né? Como que o score ele é fundado dentro da Coface. Então aqui a gente tem alguns pilares e informações que a gente coleta. Então, primeiro de tudo, a gente vai olhar ali para os dados financeiros de uma empresa. Então, vamos buscar ali informações financeiras, balanços, né, de forma pública. Então, a gente sabe aí que a forma pública, normalmente, ela é a mais difícil da gente encontrar. Normalmente, ela é disponível para empresas listadas em bolsas ou em alguns países específicos onde é costume ser publicado. E tem outras vezes que a gente não tem esse dado de forma pública e nós vamos encontrar essas informações de forma privada. Então, compramos essas informações de birôs privados para agregar toda a informação. Depois de agregadas essas informações de balanços, toda a parte financeira, nós entendemos também a solidez do grupo, da holding. Então, entendemos se a empresa mãe é sólida, as empresas irmãs, a holding toda, ela tem uma solidez ou se ela também tem algum problema que a gente possa identificar nesse primeiro momento. Então, se a gente tem uma empresa irmã que pode pesar ali no risco para essa empresa que a gente está analisando, claro, isso vai ser levado ali em consideração. E depois disso, claro, tem a própria análise de crédito da Coface, os nossos analistas olhando essas informações, gerando indicadores ali para serem trabalhados dentro desse pool de informações aqui. Depois disso, a gente olha um pouco para a incidência de pagamento. Então, a gente vai ver no mercado qual é o comportamento de pagamento dessa empresa e também do grupo como um todo. Então, Lucão, nós vamos olhar aqui. acho que o áudio Oi, interrompeu um desculpa. pouquinho. Desculpa, cara, acho que o áudio interrompeu um pouquinho. Mas, bom, Me ouve segue aí. agora? Agora sim, estamos te ouvindo, obrigado. Pá, só deu um corte, eu perdeu alguma coisa aqui no Deu um corte caminho? de uns 5 segundos, eu acho.
Boa, então vou voltar aqui para a parte dos incidentes de pagamento, né? Então, quando olhamos para incidentes de pagamentos, nós vamos identificar no mercado aí o comportamento de pagamento dessa empresa e também do grupo como um todo. Então, nós vamos olhar aí para protestos dessa empresa, atrasos de pagamento, PFIN, REFIN. Nós vamos analisar todas essas informações, entender se há alguma incoerência ou algum ponto alguma red flag ali nesse caminho. E depois também nós vamos olhar para dentro de casa, com algum tipo de solicitação dentro dos nossos produtos, dentro da COFACE. Quando a gente olha para seguro de crédito, nós vamos ver se dentro do nosso pool de segurados nós temos ali algum aviso de sinistro. Isso tudo é alimentado aqui dentro da nossa base de informações, uma informação mais dedicada e mais privilegiada que conseguimos absorver. E também ali os outros produtos, como a própria cobrança de dívidas, o factoring, garantias, tudo isso é agregado dentro do nosso sistema para que a gente possa ali tomar as decisões. Depois disso, mas dentro ainda de toda a análise, nós temos a identificação única dessa companhia. Então, seja uma empresa brasileira consultando outra empresa brasileira ou uma empresa francesa consultando uma empresa brasileira, nós temos que ter um identificador único, uma forma única de encontrar os dados dessa empresa. Então, toda essa base ela é armazenada de forma uniforme para todos os clientes, para que todo mundo ao redor de todo mundo tenha acesso da mesma forma e com a mesma integridade de informações. Depois disso, nós passamos ali para as análises macroeconômicas. Então, dentro da COFACE, de forma global, nós temos um grupo de economistas alocados em diversos países ao redor do mundo e eles entendem e analisam os seus mercados, os seus setores e, claro, agregam aqui para uma análise geral. Então, eles vão olhar ali para o clima de negócios naquela região ou naquele setor, o ambiente político daquela região. Então, vemos aí esse ano a questão das taxações. Então, os nossos economistas eles estão dedicados e olhando para esse tipo de acontecimento. Riscos de conflitos, então, temos aí conflitos no Oriente Médio, conflitos ali na Europa e Ásia. Então, tudo isso é levado em consideração e também algumas fragilidades setoriais. Então, qual setor ele pode ter alguma problemática, seja ambiental ou seja a partir dos conflitos também, como que os nossos economistas analisam, e tudo isso é pesado também dentro desse risco, seja ele nacional ou internacional. E por fim, nós temos a parte de insights de mercado. Então, nós vamos entrevistar essas empresas, né, entender com essas empresas o apetite, a saúde de cada uma delas. As nossas decisões de subscrição também são levadas em consideração e toda a expertise do nosso time, identificando cada perfil, cada setor. Eles conhecem muito bem aqui é, a ideia e o formato que cada setor trabalha, os vínculos societários com cada uma dessas empresas. Então, se eu tenho um sócio que ele está dentro tanto de um quadro societário de uma empresa como de outra, a gente precisa entender qual é a saúde desse quadro societário, se há algum tipo de sanção em cima desses sócios, para a gente entender se essa saúde também faz sentido para toda a operação. Além disso, a gente trabalha ali em cima dos insights de recebíveis e fraudes registradas. Então, podemos marcar ali alguma empresa se ela tem alguma questão de fraude ou alguma problemática. Beleza? Amandinha, por favor, pode passar? E juntando todas essas informações que eu comentei aqui, a gente traz um score global de 0 a 10. Então a gente traz essa régua de temperatura para cada uma das empresas e a gente tem aqui uma análise de risco, sendo 0 a pior situação que uma empresa ela pode se encontrar. Então o 0 ela tem uma situação de default extremo ou insolvência, e o 10 seria uma empresa ali, a melhor empresa para se trabalhar com uma estabilidade financeira muito alta. E aí aqui, claro, a gente deixa um pouquinho uma explicação de
como interpretamos cada um desses números de score, qual que é a temperatura que cada um desses scores pode nos passar. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui um score 5, ele vai dizer ali para a gente que a estabilidade e a performance financeira dessa empresa ela é abaixo da média. Então, deve ser considerado um risco aplicado a esse perfil de empresa. E assim por diante, nós temos ali toda a explicação para cada um deles. Lembrando que aqui eu tenho um score que, tanto ele sendo consultado no Brasil ou consultado para qualquer outro país do mundo, ele vai ter a mesma régua de informação e a mesma régua de indicação. Pode passar, Mandy, por gentileza? E aí, aqui contextualizando um pouco de como a gente chega agora no limite de crédito, né? Então, aqui, até então, eu falei do score, então a gente está avaliando o risco dessa empresa, isso somado a um volume financeiro, então informações financeiras sobre essa empresa, eu vou chegar ali depois no limite de crédito, quanto a COFACE indica que seja operado com cada uma dessas empresas. Pode passar por gentileza, bom dia. Aqui a gente tem um dado muito importante que nem sempre todas essas informações estão disponíveis para a gente, né? Como que a gente pega esses dados financeiros de cada uma dessas empresas? Aqui a gente tem uma foto das empresas ativas na América Latina, então nós temos ali 7,9 milhões de empresas mapeadas e delas apenas 1.500 empresas estão listadas em bolsa, ou seja, 1.500 dessas empresas, pelo menos aqui para o Brasil, elas precisam publicar de forma ativa os seus balanços trimestralmente, seguindo todas as regras e padrões. Mas, claro, essa pirâmide ela vai se expandindo conforme a gente vai diminuindo ali o tier, né, o tamanho dessas empresas. Quando a gente olha ali para as empresas grandes, né, as 16 mil empresas, aí pode passar a Mandinha, por gentileza, a gente tem aqui que de 0,5% a 1,5% dessas empresas publicam balanços de forma recorrente. E aí a gente tem aqui 99% das empresas grandes e, claro, corporate, middle e pequenas empresas, isso aumenta ainda mais essa não recorrência de publicação. Então, a partir disso, nós temos que buscar outros mecanismos e outras formas de como entender esse balanço, como analisar esses balanços ou analisar as informações financeiras dessas empresas por outros caminhos. Pode passar por gentileza, Vandinha? E aí aqui eu convido agora a Irene para comentar um pouquinho de como ela e o time dela analisam e como que ela identifica cada um desses tipos de empresas e como ela segue com as suas avaliações e validações. Vai lá, Irene. Obrigada, Lucas. Bom dia, pessoal. Sou Irene Dizioli, estou na Coface faz 17 anos, trabalho com crédito há mais de 20, né? Trabalhei em banco, tenho um pouquinho de experiência já com esse negócio, esse bicho chamado crédito, né? Vou falar aqui um pouquinho, vou começar falando das empresas que são o melhor tipo que a gente tem, né? Vou falar da empresa que tem os balanços auditados. Quando a gente fala de balanço auditado, esses podem ser de empresas de capital aberto, aquelas que têm a ação na bolsa, né? Que tem as divulgações trimestrais, que até o próprio Lucas comentou, que tem o acompanhamento do mercado. A gente também tem as empresas de capital fechado, mas que por diversos motivos, né, os gestores decidem fazer os seus balanços auditados. E aí, quando a gente analisa a empresa com balanço auditado, é sempre importante que a gente leve em condição, né, muitos pontos, né, para poder entender a solidez da empresa, a solidez financeira, os riscos, o potencial de crescimento, a governança, e até mesmo mostra o comprometimento do próprio negócio, né? Porque auditoria, né, auditar balanço, implica em riscos também, né? Então tem muito risco. Então é importante, né, a empresa que faz isso, ela tem esse comprometimento com isso. Eu vou comentar aqui sobre alguns pontos que eu entendo ser fundamentais na análise dos balanços auditados, tá? A qualidade das auditorias, né, das empresas de auditorias. A gente precisa verificar se o balanço é auditado por uma empresa independente, reconhecida, né, se for pelas Big Four,
melhor, mas que pelo menos ela tenha algum registro na CVM, né, para a gente ter, que vai ficar mais confiável o dado que ela passa para nós. É importante também avaliar dentro desse balanço se tem parecer com ressalvas, se tem alguma opinião adversa, pois nelas a gente pode ter indicação de problemas contábeis ou operacionais, e isso pode impactar numa decisão de concessão de limite de crédito ou numa venda a prazo, né, no monitoramento, no geral, né, na concessão de risco no geral. Importantíssimo a gente estar atento a esses comentários que provêm das empresas, que acho que isso é um dos grandes diferenciais que tem, né, do balanço não auditado e do balanço auditado. Mas agora aqui eu vou passar para falar um pouco da estrutura desses balanços, né, como que está composto esses balanços que a gente analisa frequentemente, né. A gente tem a estrutura do ativo, né, pensando na estrutura do ativo. A gente tem o ativo circulante e o ativo não circulante. Ele mostra a liquidez da empresa, né, mostra, quão líquida, né, quão capaz ela é de honrar com seus compromissos. Lembrando que quanto mais alto, mais líquido é, né, sempre se você olha a composição de um balanço, o caixa está sempre lá em cima, né, que é o que você tem de mais líquido dentro de uma empresa, né, de capacidade para poder honrar com os pagamentos. Aí dentro do circulante, a gente tem o contas a receber, os estoques, né, tem outras contas também, mas esse daqui acho que é importantíssimo, porque nele mostra se de repente ele pode estar inflado ou saudável, e aqui, assim, a gente quando olha para essa conta, a gente sempre, verifica também o tipo de negócio que tem, porque, por exemplo, um varejo tem que ter um estoque, não vai conseguir vender só com aquilo que ele vende durante o mês, ele precisa ter mais. Então a gente faz esse tipo de avaliação e é importante, né, fazer esse tipo de constatação quando está olhando um balanço. A gente também olha na parte de investimento imobilizado, para saber que a empresa está fazendo, como que ela está alocando esse capital, né? Então isso aqui compõe, né, a estrutura de um ativo, né? O circulante, o não circulante e os imobilizados. Aí a gente passa para a estrutura do passivo. Quando a gente passa para a estrutura do passivo, a gente tem, a princípio, o passivo circulante e, da mesma forma, sempre são as principais contas que tem que se pagar, vai sendo para cima, né? Então, e as contas importantes, né, ela mostra as dívidas de curto prazo, se são muito grandes, ela pode pressionar o caixa. E aí mostra também a capacidade da empresa de pagar suas dívidas mais curtas. Então, é importante ter essa avaliação desse passivo circulante. Na parte do passivo não circulante, é importante também a gente avaliar, porque, por exemplo, dívidas que são feitas para ter receitas no longo prazo, elas têm que estar no longo prazo. Então, o investimento numa empresa, ela não pode estar numa dívida de curto prazo, ela tem que estar no longo prazo. Então, ela tem que estar aparecendo nesse passivo circulante. Aí, ainda assim, temos as provisões e contingências, né? Essas provisões podem indicar riscos jurídicos, fiscais, ultimamente, né, contingências fiscais, elas devem ser bem acompanhadas, né? Não quero entrar aqui muito no mérito, mas acho que todo mundo acompanhou a deflagração da operação que a gente teve, a Operação Ícaro, né, que revelou um esquema de corrupção tributária importante. Isso pode ter um impacto grande no negócio de uma empresa, né? Porque ninguém também quer ter os seus recebíveis atrelados a uma empresa que não está jogando o jogo direitinho, né? Todo mundo procura fazer o seu jogo e aí de repente vem alguém que não joga o jogo direitinho. Então é importante acompanhar isso, né? Essas contingências, o que está escrito, porque isso pode prever um futuro, né? Algum problema. Então acho que aqui é importante também olhar isso que está dentro do passivo. E aí aqui passando para a parte do patrimônio líquido, né? Que é a parte onde aquilo que a empresa tem dela mesmo, a gente vai avaliar a capitalização da empresa, né, para ver se ela é capitalizada, se ela tem um bom capital para poder honrar com todos os seus compromissos, dinheiro dela mesmo. A gente verifica se tem prejuízo acumulado, se tem reserva de lucro, porque aí a gente mostra, né, a eficiência, mostra assim, ajuda a verificar como que foi a eficiência de um ano para o outro, né, comparando, um ano para outro, então se tem de lucro acumulado, prejuízo acumulado, isso pode, ajudar a gente a avaliar isso. A gente também analisa movimentos societários, né, se houve variação de capital, aumento de capital, distribuição de dividendos, pois essas movimentações, elas podem mostrar o comprometimento com o negócio, que também ajuda nas nossas análises, né. Aí aqui, passando um pouco para a demonstração de resultado, a gente avalia a receita líquida, né?
Quando a gente analisa a receita líquida, a gente verifica se há retração, crescimento do faturamento da empresa. Isso, né? Para ter uma avaliação de risco, é importante a gente ter essa métrica, né? Essa avaliação para saber se tem se está sendo efetivo, se está sendo relevante para a gente fazer alguma mudança nas nossas estratégias. A gente também vê os custos e despesas operacionais, que mostra a eficiência operacional, principalmente comparando de um ano para o outro. Temos também o resultado financeiro, que mostra o impacto de juros, né? E nos últimos tempos, né, com a Selic do jeito que está, a gente vê que isso impacta bastante os resultados das empresas. Também as variações cambiais ficam aqui, então, empresa que importa, tem insumos em dólar, né? É importante a gente acompanhar essas variações, e mesmo para as empresas que exportam, que tenham receitas aqui, importante a variação cambial. E, por fim, o resultado, né? O resultado líquido, que mostra se a empresa está sendo sustentável, se ela está de fato sendo rentável ou não, né? Então, aqui é outro ponto importante. Aí, com base nessas contas de balanço, a gente avalia os indicadores financeiros, né? E aqui eu vou falar com os principais que devem ser avaliados e acompanhados nessa análise desse balanço, né? Tem a liquidez corrente, né? Que a gente compara o ativo circulante com o passivo circulante, que aqui mostra a capacidade de pagamento das dívidas de curto prazo. Aí nós temos aqui também a questão de endividamento, né, que a gente faz uma comparação entre o passivo total e o patrimônio líquido da empresa. A gente também vê a questão da rentabilidade, que aí você compara o quanto que teve o lucro líquido sobre a receita operacional, para saber se a empresa está realmente gerando recurso aqui, né? Mais que isso, também temos a margem EBITDA, né, que ela mostra, né, além do resultado operacional, a gente acumula a depreciação e faz uma divisão pela própria receita líquida para saber se a operação da empresa está dando resultado, né, se ela está sendo eficiente. A gente avalia também o retorno sobre o lucro líquido sobre o patrimônio, né, o retorno, que é uma conta de lucro líquido sobre o patrimônio. Essa é uma medida muito relevante que muitos utilizam para poder avaliar a capacidade da empresa de mostrando que ela está sendo, né, rentável para o dono, né, mostrando que de fato está sendo valendo a pena ter aquele negócio, né. E aí outro índice muito importante que é bem acompanhado é a dívida líquida, né, que a gente pega todas as posições de caixas menos as dívidas bancárias e compara com o EBITDA, que é a relação, né, entre o resultado operacional mais a depreciação, e que aí vai mostrar muito sobre a alavancagem da empresa. E que cada setor, né, tem um percentual, no geral tem um percentual, mas que normalmente um índice acima de 2 a 2,5, ela indica que tem uma dívida elevada, né? Ela tem uma alavancagem. Mas isso pode variar um pouquinho de setor a setor, só que normalmente a gente entende que acima de 2, né, é um índice mais preocupante que a gente tem que ficar de olho e tem que entender realmente o que está composto e por que está desse jeito, quais são as medidas que estão sendo tomadas para poder equilibrar esse índice, porque aqui pode vir para problemas no futuro, né? Aí, fora os índices também, a gente olha o fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa operacional, que mostra a geração de caixa das atividades principais da empresa. A gente tem também os investimentos, que aqui mostra como que a empresa captou e mostra como que compra os ativos e as expansões, né? O que a empresa fez, né, nessa parte de investimento, se ela comprou algum ativo, se ela expandiu, e na parte de financiamento, que são os recursos que ela utilizou para poder captar, para pagar as dívidas e como se compõem esses recursos, né? Isso aqui é o desenho do fluxo de caixa que a gente avalia bastante também. E aí, por fim, quando a gente fala dos balanços auditados, importantíssimos, são as notas explicativas, né? As notas explicativas, ela podem falar sobre as políticas contábeis da empresa, ela mostra a abertura e composição de contas, fala sobre transações com partes relacionadas, ela pode falar sobre contingentes judiciais, e outros assuntos relevantes também, né? Por exemplo, contas a receber, mostra o aging, para ver se a gente tem que estar preocupado se tem alguma conta importante ali que não está sendo recebida, se tem algum atraso, né? Ver os vencimentos também, a composição. Então, esses balanços auditados, essas notas explicativas, vêm muitas vezes muita informação que é muito relevante para a gente tomar nossa decisão de risco, né? E para fazer essa análise é sempre importante comparar os anos anteriores com empresas do mesmo setor, que isso pode indicar tendência e posicionamento, né? O seu posicionamento competitivo em relação aos seus concorrentes, né? Aqui vou só dar alguns exemplos sobre empresas que têm capital aberto, né, que todo mundo conhece, que acompanha trimestralmente, divulgados, né, com dados divulgados até por imprensa, por veículos específicos que falam sobre balanços de empresas, sobre resultados, sobre ações, né? Temos a Petrobras, a Magazine Luiza, a Vale,
Casas Bahia, tem várias outras, e como eu disse, podemos seguir essa evolução trimestralmente, e aí ajuda a gente a tomar a decisão, né? Por que que eu falo isso? Porque mesmo tendo empresa com capital aberto, com todas as divulgações, isso não quer dizer que elas não possam vir a ter problema, né? Mesmo com toda a regulação, com toda a governança, a gente acha importante seguir todos os índices financeiros, porque sabemos que mesmo empresas de capital aberto podem vir com algum tipo de problema, né? Então, achei importante a gente olhá-las, né? Saber que são melhores em termos de informação, de confiabilidade, mas que a gente não pode deixar de ter o nosso segmento dos índices financeiros, que eles que, na verdade, vão dar as indicativas para um possível futuro, né? Pode passar para o próximo slide, que agora eu vou passar para o outro assunto, que são os balanços que a gente tem não auditados. Também importantes, mas que, inclusive, assim, como o Lucas comentou, percentual pequeno de balanços divulgados, menor ainda de balanços auditados, balanços não auditados, então, pouco também, mas acho que um pouco mais do que os balanços auditados, né? Então, por isso que a eleição é importante aqui nas nossas análises e nos nossos comentários. Quando a gente analisa o balanço não auditado, é muito importante ter uma abordagem um pouco mais cautelosa e crítica, porque a ausência da auditoria, ela pode comprometer a confiabilidade desses dados contábeis, né? Aqui eu vou falar um pouquinho do que devem ser considerados, né, em relação a esses dados, a essa informação. Em relação à confiabilidade de dado, checar se de fato ela está seguindo algum princípio contábil, né? Os aceitos aqui, o BR-GAPS, o IFRS, né? Que ela tenha um parâmetro, né? Que tenha um padrão, um parâmetro para poder ver a consistência, né? A consistência entre os anos também, né? Você avaliar um balanço não auditado, às vezes muda o gestor, tal, e de repente muda o que entende de composição de alguma conta, mas é importante ter uma consistência, porque como a gente faz uma avaliação comparativa, é importante que esses balanços tenham consistência, porque a gente pode evitar erros evidentes, né? Se a gente comparar isso, balanços correspondem ao mesmo ano diferente, às vezes pode dar algum problema. E a gente tem isso, a gente na seguradora a gente vê isso com alguma frequência, às vezes essa mudança e essa divergência de conta que pode gerar uma dúvida, até uma decisão de risco. Então, é importante a gente verificar que tem essa consistência, né, dos dados que o número de um ano para o outro, mesmo no não auditado. A gente, inclusive, já teve na seguradora um caso de uma empresa que ela divulgava os balanços dela, assim, até era trimestral, às vezes até semestral, e ela passava alguma informação para a gente, e a gente, como fazia uma avaliação frequente dos números, a gente via que os dados não eram sempre consistentes. Então, falava uma coisa, passava uma coisa no número, aí no semestre seguinte, no trimestre seguinte, vinha um outro balanço com um dado diferente, e quando a gente começou a ver isso com uma frequência. Aí chegou um momento que a gente alertou os nossos segurados, avisou que a gente estava achando muito complicado essas divergências de informação, a gente acabou até saindo desse risco, a gente não aprovou mais limites, e um tempo depois, posso dizer que no máximo um ano depois, não foi nem isso, a empresa pediu recuperação judicial. Por quê? Porque era uma gestão controversa, uma gestão de números ruins, não tinham balanço auditados, então era assim, o gestor que estava ali ia mandando, mudando, conforme o interesse dele, né? Então é por isso que é importante a gente verificar essa consistência. A transparência nesse detalhamento. Tem algumas empresas que podem até apresentar notas explicativas, né, nesses balanços, que informam as aberturas das principais contas. E isso ajuda bastante na avaliação de crédito, né? Ajuda bastante a gente a entender a composição, principalmente se as informações são consistentes em todos os balanços que são enviados, né? Então, aqui o que temos que tentar avaliar é a possibilidade de manipulação desses dados, né? Porque um balanço não auditado, de repente, pode vir com supervalorização dos ativos, subvalorização dos passivos, pode haver ocultação de prejuízos, ou até mesmo considerar uma receita inconsistente, né? A alocação de receitas de forma errada, às vezes uma receita que é operacional que não é operacional, está sendo considerado operacional, e a gente vai fazer as avaliações e vai considerar isso errado. Então, por isso que a gente tem que tentar avaliar os possíveis riscos e a comparabilidade dos anos para ver a consistência, né? No caso desses balanços não auditados, os índices financeiros também devem ser avaliados e são muito importantes, né? Mesmo sem a precisão que tem um balanço auditado, mas ele é relevante para as análises, né?
constituir qual que é a liquidez corrente, o endividamento, a margem EBITDA, a rentabilidade, o retorno do patrimônio líquido, o retorno do ativo, tudo isso é importante, né? Importante para poder manter uma análise e uma consistência assim, na sua gestão de portfólio. Aqui também é importante fazer uma comparação setorial, né? Nesses casos, assim como as empresas de capital aberto, nas auditadas, comparar empresas do mesmo setor, que a gente identifica o histórico, as tendências e analisa a evolução dos resultados no longo prazo. Por exemplo, se há crescimento sustentável, se há consistência, em alguma possível mudança, então acho que é importante verificar isso. É importante verificar se há um mínimo de governança, com histórico de transparência, com a presença de gestores confiáveis nesses balanços não auditados, né, porque pode mudar com um ano e a política pode mudar, então a conversa, né, com esses gestores é importante, a reputação do mercado da empresa, então o relacionamento com clientes e fornecedores de longa data também é importante. Bom, enfim, tem que ter cautela, tem que ter consistência na análise desse balanço não auditado, né. Agora pode passar para o próximo slide, que na verdade eu vou falar agora um pouco sobre os casos mais difíceis que a gente tem aqui, que são os casos de análise sem balanço, né, que esse aqui é uma arte mesmo, né, porque a gente é uma arte, mas na verdade a gente pode ter um critério, né, uma critério e uma consistência. Quando não se tem esse balanço, esses dados financeiros, que não são divulgados ou que a empresa não divulga porque ela não quer divulgar ou porque ela não é obrigada, então ela não faz, a análise ela pode ser feita com base em outros indicadores, né, que ajudam a entender a capacidade de pagamento, o porte, tamanho do negócio e todos os riscos envolvidos. De início, passamos por uma análise cadastral e societária. Aí a gente pode confirmar os dados da Receita, como o CNPJ, a natureza jurídica, o capital social, que pode ser uma referência para a gente definir valor, tamanho, né, porte da empresa, até em interesse do próprio sócio, né, de investir na empresa, então o capital social acaba balizando bastante o tamanho, porte e decisão de risco. O tempo da atividade, né, sabendo que a mortalidade de empresa no início no início até 5 anos, conforme o IBGE, a gente tem 60% das micro e pequenas empresas morrendo nos 5 primeiros anos de existência. Então é importante a gente avaliar também esse tempo de atuação da empresa no mercado, né? Além disso, também é importante avaliar os sócios, os administradores, saber se eles têm experiência, se tem histórico de envolvimento com outras empresas que ficaram por trás com dívidas, ou às vezes para o lado positivo, né? Às vezes essa empresa é nova, mas ele já teve experiência numa outra empresa, porque por algum motivo, pode ser fiscal, por mudança de endereço, alguma coisa assim, teve que cancelar, mas ele já mostra a experiência, então isso também é importante saber. Saber se tem restrições entre a empresa, entre pessoa física, entre os sócios, ações judiciais, enfim, né? Essas informações ela pode ajudar a entender se a empresa ela tem um porte, ramo que ela condiz, que ela está mostrando, que ela está pedindo, né? Até para poder evitar fraude, né? Você fazer essa comparação de sócios, de tamanho, de porte, de se está na receita, se está cadastrado, se o CNPJ está ativo, é importante até para poder evitar uma possível fraude, né? Assim, a seguradora já teve casos assim que criam-se empresas e criam-se histórias, aí a gente não acredita com alguma informação e acaba concedendo um limite, às vezes, sem ter todas aquelas informações que a gente está indicando aqui. Então é importante mesmo, quando não tem balanço e quando tem essa consistência, a gente ficar de olho nos dados cadastrais e nos dados comportamentais para poder, decidir, né. E fora isso, né, para auxiliar nas decisões, até a gente pode pedir alguns documentos, né, das empresas, como declaração de faturamento, que vem com as abertura das vendas por mês, tem a abertura de endividamento, que é para a gente saber como está a composição dessa dívida, o prazo, né, se a dívida que está sendo tomada é adequada ao perfil da empresa, quem são os principais fornecedores, se tem algum contrato relevante, né, às vezes, a gente sabendo que tem alguns contratos e que tem alguma amarração, fica mais fácil também tomar a decisão, às vezes se alavancar em algum risco, sabendo que tem algo que pode suportar, né, uma decisão. Então, esses são documentos que a gente pode pedir. Mas caso não tenha, a gente pode também tentar
formatar um faturamento, né? Se você não consegue essa informação de vendas, de abertura, você pode tentar formatar com base no porte da empresa, também tem o regime tributário dela, o setor de atuação, quantidade de funcionários também é um item que é bem relevante para a gente, né? Porque ninguém tem muitos funcionários numa empresa muito pequena, né? Então, porque folha de pagamentos a gente sabe que é um custo importante dentro da composição de custos e despesas de uma empresa. Então, saber a quantidade de funcionários, se ela tem uma presença digital também, ela pode ajudar, por exemplo, se tem site, se tem rede social, porque se tem site, se faz venda por sites também, você tem inclusive as reputações que você pode procurar por Reclame Aqui ou por algum outro site de apoio ao consumidor, então acho que isso também ajuda. É importante avaliar também o relacionamento comercial nesses casos, né? A gente, quando vai fazer a avaliação, e é sempre importante acompanhar, o relacionamento comercial também é importante para esses casos onde não tem balanço, então a consistência do contato, do pagamento da entrada, o histórico através de fornecedores, avaliando o tempo de relacionamento é importantíssimo, o volume de compras, também outras informações, né, que a gente pode obter de fontes externas, como aqui a gente tem uma informação importante que a gente verifica, por exemplo, num relatório que a COFACE nos provê, tem entendeu o porte, o quanto que o fluxo de caixa da empresa, né? Se quanto que ela recebe, o quanto que ela gasta. Então, esse tipo de relatório pode ajudar também você montar um fluxo de caixa e entender o quanto que de faturamento, o quanto que você poderia vender para uma empresa, né? Já que você não tem aqueles dados oficiais, não tem, de repente, um relatório de informação pode ajudar nessa tomada de decisão. Outro ponto também que é importante, as análises setoriais, nesses casos também sempre muito importante, né, para você saber, por exemplo, se você está atuando, quer vender para uma empresa que está no setor de transporte, agronegócio, varejo, quanto que a taxa de juros e a inadimplência pode impactar o negócio, então é importante ter essa análise setorial para fazer esses acompanhamentos. Notícias também, né, independente de não ser capital aberto, você acompanhar notícias e saber o que está acontecendo no ramo de atuação daquela empresa é importante para você tomar sua decisão de risco, né, saber o quanto que você vai colocar do seu dinheiro, da sua credibilidade, né, porque risco é credibilidade, o quanto que você vai colocar naquele negócio. E para isso, né, a gente tem também os órgãos de proteção, né, a gente tem alguns provedores, né, a gente tem a COFACE, né, como provedor, Serasa, Boa Vista, SPC, que esses são importantes também, além de repente, fornecer dados financeiros, dados de sócios, ele faz o acompanhamento das dívidas, potenciais dívidas vencidas, né, protestos, restrições com bancos, ações, isso é importantíssimo, né? Mas um outro ponto, além da própria consulta e a própria restrição em si, você ter um score é fundamental, né? Porque o score ele vai avaliar essa capacidade de pagamento e todo esse comportamento num, por um histórico, né? Não é só estático, né? Não é só ver lá se teve a restrição, se não teve. Então, o score ele vai pontuar isso, né? Porque ele se baseia em alguns modelos e normalmente esses modelos eles pontuam bastante isso. Então, uma empresa que tem costumeiramente atrasos de pagamento, possivelmente o score dela vai ser ruim. Uma empresa que tem um comportamento positivo, possivelmente o score dela vai ser melhor. Então, acho que é fundamental, além dessas consultas, você ter um score para fazer esse monitoramento e acompanhamento, né? Assim, no fim, todas essas informações que eu comentei, elas são fundamentais para a tomada de decisão. E aí, como falamos, grande parte dessas empresas brasileiras que não divulgam balanço, é fundamental ter até uma política, né? Uma política consistente, um modus operandi, um parâmetro para analisar os riscos de um portfólio, né? E para manter a gestão desse portfólio. Acho que aqui eu já posso para o próximo slide. Aqui a gente vai falar um pouquinho da importância dessas decisões descalibradas, né, de risco, de forma inteligente e racional. Que é importante evitar a concentração e dependência de uma carteira de clientes. Que quando a gente dá uma dor de barriga, pode comprometer um negócio, né? Imagina que você está com um cliente concentrado e deu algum problema, o seu negócio pode se comprometer com isso. Então, evitar concentração na venda quando também na compra, pode ajudar você a mitigar esses riscos, né. E
ter uma boa gestão do seu portfólio também ajuda você diminuir o seu PDD, né, o seu provisionamento. Então, acho que a pulverização e esse parâmetro e essa parametrização de você fazer as suas análises também ajuda bastante a mitigar suas perdas. Pode passar para o próximo. Aqui, acho que é outro ponto também que é muito importante, né, essa questão de concentração, e na concessão a gente está falando bastante de como analisar, o que não analisar, o que olhar, o que não olhar, como se faz com ou sem balanço, mas é importantíssimo você, depois de conceder, você monitorar o seu portfólio, né? Pois você pode fazer uma análise bem feita, mas se você não acompanhar as oscilações, os scores, mesmo as restrições, isso pode vir gerar um prejuízo. No caso da seguradora, a gente tem o nosso portfólio 100% monitorado. Isso ajuda bastante a gente a mitigar os riscos de inadimplência, né? Ter um monitoramento, né, principalmente os automáticos que o mercado provém, né, a gente tem aqui também, acho que é importante porque ajuda bastante a mitigar. E a gente vê que o monitoramento contínuo da carteira é mesmo essencial para a antecipação de risco, porque ele preserva a saúde da empresa, ele garante decisões estratégicas mais seguras, assertivas. Então, assim, acho que é fundamental ter um monitoramento após fazer toda essa análise tão detalhada, né, para a gente mitigar os riscos do futuro. Às vezes a gente pode até diminuir algumas exposições e evitar perdas futuras com isso, né? Mas ao mesmo tempo também, se a gente identifica que está indo bem, que a empresa não tem nenhuma restrição, de repente isso pode ajudar a alavancar um negócio. Então, pode ser algo positivo, né? Acho que o monitoramento e o acompanhamento é saudável, mitiga riscos e ajuda também a crescer, né? Acho que para mim seria o ponto, né, principal nessa parte do monitoramento. Agora pode voltar para o Lucas. Boa. E aí, aqui, pessoal, a gente quis trazer um caso de como a gente apoiou um dos nossos clientes aqui nessa avaliação de risco da carteira e identificação do risco dentro de uma carteira, tá? Aqui a gente está falando de uma empresa do setor de metais, que da região de São Paulo. Ele é uma empresa média, mediana, não é uma grande empresa, e ali seus pares e contratos são também com empresas médias ou até pequenas também. Então, para esse estudo aqui, o que a gente fez? O cliente nos enviou uma amostra da sua carteira de clientes e também ele mandou para a gente a concessão de crédito, né? O crédito que ele tem com cada uma dessas empresas. Nesse caso, a gente recebeu essa amostra de 372 empresas e aí, claro, a gente passa por uma análise de qual que é a percepção da COFACE perante essas mesmas empresas, né? Então, dessas 372, nós já tínhamos todas elas analisadas dentro da nossa base de dados, então todas elas já tinham ali um score dedicado e uma opinião de crédito dedicada a ela. E caso isso não acontecesse, não é problema, porque aí iniciamos também todo esse processo de busca das informações para traçar um score e depois também traçar ali uma opinião de crédito, né? Então, dessas 372 empresas, a gente consegue coletar algumas informações aqui até chegar nas oportunidades e riscos que a gente tem. Então, a gente olha ali um pouquinho para o tamanho da empresa, né? Então, a gente pode ver que a maioria das empresas em que esse nosso cliente faz operação são com empresas ali pequenas e médias. Então, a gente tem ali 41% e 32% de concentração nessa faixa. Então, é algo que faz sentido, uma empresa média negociando com outras empresas médias e pequenas. Então, a gente segue uma boa linha de raciocínio. Depois a gente olha ali um pouquinho para a distribuição do risco, né? O score dedicado a cada uma dessas empresas. A gente pode ver ali que ele segue uma curva normal, então a gente vai ter a maior concentração ali no risco médio-alto, que é um score 4 e 5. Isso é comum tanto para a nossa região, para a região da América Latina, como para o formato de negócio, né? Os seus clientes, faz sentido, né, eles estarem nessa categoria e nessa distribuição.
E aí a gente pode ver aqui que no médio alto a gente tem uma concentração ali de 62%, né? 62% das empresas dessa amostra de 372 estão alocadas nesse risco. O que é muito importante da gente analisar, muito importante da gente colocar uma lupa. Existem empresas com risco extremo e muito alto, ou seja, um risco, um score 0 e um score 1. Essas empresas a gente tem que colocar uma lupa aí futuramente e entender o porquê dessa situação, por que a COFACE classifica essas empresas com esse risco e o cliente ainda assim faz operação com essas empresas. É uma operação mais controlada, é uma operação com garantias, precisa ser entendido mais a fundo, mas é importante a gente colocar uma lupa em cima dessas empresas. Por outro lado, ali nós temos empresas com um score 8 ou 9, e que essas aí, muito provavelmente, a gente poderia expandir, né? Fazer mais negociações com esse tipo de empresa. E aí, no quadro logo abaixo ali, a gente tem um pouquinho dessa distribuição de crédito. Então, onde que essas empresas estão alocadas? A gente pode ver ali que 77% das empresas elas estão alocadas ali numa opinião de crédito ou uma concessão de crédito de até 50 mil reais. E a gente tem 6% ali dessas empresas com uma concessão ou distribuição de crédito de acima de 1 milhão. Então a gente pode ver aí um padrão dentro da empresa, e quando a gente vai ali mais para baixo na distribuição da exposição, então de fato o montante total que está alocado para cada uma dessas faixas, a gente pode ver que diversas empresas de 50, uma opinião de crédito de até 50 mil reais, se tornam ali 112 milhões de reais dentro do portfólio dessa empresa. Por outro lado, a gente tem ali as concessões acima de 1 milhão, a gente tem ali os 28 milhões de reais concentrados. E nisso aqui a gente identifica um risco onde o cliente ele está concedendo para algumas empresas mais crédito do que deveria, na visão da COFACE, e para outros ele poderia expandir muito mais essa operação. Então, a gente pode ver que esses clientes menores, essa empresa está sendo muito rigorosa com eles, ela poderia expandir a operação. Por outro lado, as empresas grandes, em que talvez haja um receio de perder essa receita, ali que se encontra um risco muito grande também. Então, a gente pode ver que no somatório dessa comparação entre a opinião que o cliente tem ou a concessão que esse cliente tem com essas empresas versus a opinião da COFACE, nós temos uma oportunidade adicional de vendas, ele poderia expandir essa carteira dele dentro dos mesmos clientes, mantendo-se o mesmo risco, de 128 milhões de reais. E, por outro lado, ele tem um risco identificado com algumas empresas, principalmente nas focadas em créditos acima de 1 milhão, de 39 milhões de reais. Então, com essa carteira da forma que ela está hoje, ele poderia expandir ainda mais o seu negócio e as suas negociações. Então, esse é um caso de como a COFACE pode apoiar todos os nossos clientes a expandir como identificar risco. Não só a gente fala muito do risco, mas também a gente pode expandir, flexibilizar e monitorar essas empresas. Então, uma empresa que, por vezes, ela pode estar ali com um score menor hoje, amanhã, a partir de um monitoramento, como a Irene disse, ele pode melhorar o seu score, e aí sim você pode conceder também mais crédito a ele. Então, aqui é um pouquinho do nosso trabalho aí nesse estudo. Pode passar, por gentileza? Bom, agora que vou, né, dar uma concluir um pouquinho o que a gente falou aqui, né? A gente falou que o crédito para a empresa, né, o B2B, é cada vez mais complexo, importante ter um parâmetro, ter uma ferramenta de apoio, né, que é fundamental. Que na metodologia da COFACE de análise de risco, os dados financeiros, incidentes de pagamentos, análises macroeconômicas e insights de mercado são sempre providos, né? Acho que aqui é importantíssimo e isso é fundamental para uma boa gestão de risco. Um gestor tem que ter isso dentro da sua composição de análise de uma carteira, de um portfólio, né? E aqui a gente falou sobre os 3 possíveis cenários, né? Os balanços auditados, que seria o melhor dos mundos, o padrão ouro, né?
mas que a gente não quer dizer que só porque tem um balanço auditado que a gente não pode ter não tem que ter uma análise, um critério, né, um acompanhamento. No balanço não auditado, que acho que aqui a consistência é o nome, né? O nome do jogo aqui é a consistência, né? Que é necessário acompanhar e avaliar se as informações fazem sentido. Lembrando que estamos num país de grande informalidade, né? Mas que ainda assim é fundamental ter uma informação confiável para tomada de decisão, né? Acho que não precisamos aprofundar muito nisso. Acho que é essencial ter dados, né? E sem balanço, né? Que pelo menos um fluxo de caixa, né, que você caçando um fluxo de caixa, né? Você pelo menos vai entender porte e capacidade de pagamento, né? E aí você vai criando parâmetros, né? E essas ferramentas de apoio são importantíssimas para a gente poder fazer esse acompanhamento, decisão de vendas, né? De vendas a prazo, é importantíssimo. E porque sabemos assim, né, que uma análise mal feita, você tem que ter aumenta a sua provisão, você aumenta as suas perdas e dá trabalho, né. Então, se você monitora e tem as ferramentas corretas e você faz uma boa gestão do seu risco, você mitiga e você pode alavancar os seus negócios, né. Eu acho que aqui o que a gente queria passar, os principais pontos que a gente queria passar aqui nessa conversa, foram essas. E deixamos aberto aqui para caso tenha algumas perguntas, alguma dúvida. Maravilha, é isso aí. Muito obrigado pelo conteúdo, obrigado, Lucas, também pelo conteúdo. Ao longo da apresentação, né, o pessoal foi se manifestando aqui um pouco no chat, mas aparentemente não surgiu nenhuma questão, né? Não sei, pessoal que está assistindo a gente ainda, se houver alguma questão, se vocês quiserem colocar alguma pergunta no chat. Se não, essa apresentação e esse vídeo, o vídeo foi gravado, ele vai ficar no YouTube da Ecoface, essa apresentação vai ser disponibilizada para quem apresentou também, e se houver algum tipo de dúvida que não seja sanado aqui, a gente depois mantém o contato e segue conversando. Acho que realmente não temos dúvidas. Vou agradecer demais a Irene, muito obrigado, ao Lucas também, pelo conteúdo de hoje, foi muito bom estar com vocês hoje aqui, ter esse tipo de avaliação super diferenciada. Agradeço a todos que participaram também, é muito bom ter vocês com a gente. Mês que vem a gente vai ter outro webinar com outros temas interessantes para a construção dos nossos negócios. Pessoal, muito obrigado, um abraço a todos, tchau, tchau. Obrigada e boas vendas, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.